Há 15 dias atrás falávamos nós sobre a questão da pequenina Valentina e a sua desgraça e a relação entre os pais. Ora, o que eu hoje vos trago e vos venho pedir que reflitam um bocadinho comigo é a questão da regulação dos poderes paternais, ou seja, quando um pai e uma mãe deixam de estar na mesma casa e passam a viver em casas separadas. Há várias teorias, nomeadamente aquilo que nós chamamos de jurisprudência dos corredores, os tribunais, ou seja, há juízes que defendem que 15 dias de um lado, 15 dias do outro deve ser a regra e a exceção deve ser muito rara. Há juízes que, pelo contrário, acham que deve estar num lugar, numa das casas de um dos pais, e fazer visitas ao outro pai, ao outro progenitor. E finalmente há aqueles que se encontram no meio em que acham que há que ser apreciado e cada caso é um caso. A questão da pensão de alimentos tem muito a ver com esta decisão. Ou seja, penso que a razão por que certos pais têm depois conflitos entre si muitas vezes tem a ver não só com a educação, mas também tem a ver com o valor que mensalmente tem que ser transferido de um lado para o outro. É que as crianças não precisam só de brinquedos e por isso decidi gravar aqui hoje em frente a uma loja de brinquedos e trazer-vos aqui para dizer que as crianças não precisam só de brinquedos, como vocês sabem, mas também de alimentação, vestuário, residência e apoio. Aquilo que normalmente é fixado como pensão de alimentos, o normal, rondará entre os 100, 150, 200 euros. 200 euros já é um valor que é raro, mas já vai aparecendo. A regra, se forem ver à internet, é realmente os 150 euros, anda muito por aí. Estes cálculos são feitos não com base numa tabela ou com base numa situação de cálculos ou de experiência acumulada, mas sim pela livre convicção do juiz. Em Espanha há realmente uma tabela que nos ajuda e essa tabela tem a ver com o número de pais, perdão, o número de filhos, os rendimentos dos pais, era isso que eu queria dizer, e, portanto, pegando o valor do rendimento dos pais, o número de filhos que estão de ambos os lados, calcula-se nessa tabela, duas entradas, calcula-se o valor que será pago mensalmente ao progenitor que está encarregue da guarda do filho. É importante que percebam que não se trata só da guarda, ou seja, atualmente há duas coisas que têm que ser reguladas logo no início, que é assuntos de maior importância, a regra, portanto, tem que ser decidida para ambos os pais. A guarda, em princípio, ficará, portanto, com um deles, quando não é alternada, e, portanto, são duas coisas diferentes. Uma é decisões, outra tem a ver com a guarda, ou seja, onde vai dormir e onde vai pernoitar. Aquilo que eu vos chamo a atenção é o seguinte: estas situações, quando ocorrem, as pessoas entre as quais vai ser decidida a situação da criança ou das crianças estão numa situação de desentendimento, não estão propriamente numa situação de namoro, bem pelo contrário. E por isso, aquilo que vos chama a atenção é que não vão esperar que numa situação destas os progenitores estejam com facilidade de discernir. Claro que são pessoas que têm as suas capacidades, normalmente nestes momentos a emotividade ultrapassa o bom senso, mas portanto as pessoas que estão a apoiá-los devem tentar levá-los a chegar a bom senso e a uma decisão concertada que seja útil
não só para as crianças, mas também para eles. Nem sempre acontece isto. Muitas vezes há pessoas que tomam partidos e que não deviam tomar. Instituições que acabam por pensar estar melhor de um lado que do outro, quando aquilo que tinham que fazer era observar. Também, por vezes, os advogados não ajudam, porque radicalizam e querem realmente demonstrar capacidades de persuadir. Normalmente o que vejo é os advogados nem sequer conhecem a criança que está em causa, e isso é péssimo, não é? Porque vão apreciar situações sobre factos que lhe contam os pais, neste caso um ou outro, não é? Aquilo que eu aconselharia numa situação destas é procurarem, quando tiverem uma situação destas, procurarem, primeiro de tudo, fazer contas. Ou seja, procurem saber quanto é que gastam com isto e com aquilo. Façam as contas e depois têm que pegar, para ser justos, nos vossos rendimentos e decidirem segundo a proporção também daquilo que ganham. Eu penso que muitas vezes a razão que os tribunais decidem de uma forma injusta é porque estamos num país em que o rendimento é reduzido. Um ordenado mínimo nacional de 630 euros, se os dois pais tiverem 630 euros, estamos a falar em 1260 euros. Com uma renda de 600 euros, ficamos com 660 euros para alimentar 3 pessoas. Como é que isso percebam? É possível, é um grande esforço, mas é possível. O certo é que depois há as ajudas externas e os tribunais tentam ser o mais lineares possíveis, têm pouco tempo, porque têm muitos casos para resolver e por isso as decisões são o mais rápidas possíveis. Infelizmente, o rápido não é assim tão rápido. Chegam a demorar 2 anos, 3 anos a decidir um processo. Obviamente que até lá há uma pensão, se for o caso de não partilhada, há uma pensão provisória. O certo é que durante 2 anos a criança está num processo provisório que é demasiado definitivo. E essa situação chega a ser um bocado complicada numa criança que esteja com 17 anos ou 16 anos, porque se um processo que entre com esta idade já não vai ser resolvido antes de ela fazer 18 anos e, portanto, isto vai ser atirado para as calendas. Ou seja, aquilo que eu aqui vos venho a apelar é que antes de tomarem qualquer decisão de quem vai ficar com a criança, façam as contas. A criança não é propriamente uma bola de ping-pong e a decisão onde fica e por que fica aí não tem nada a ver com a relação entre os pais. Por isso, no mais maior esforço que for possível, tomem em consideração que a criança deve ficar no melhor sítio. Muito obrigado.